Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Olá! Se você quer contribuir com a nossa igreja, contribua através do Venmo, Brazilian Presbyterian Bible Church. E se você precisa de ajuda, nos envie um e-mail através do assistenciaipbdc@gmail.com. Quer participar no grupo do WhatsApp da nossa igreja? Mande uma mensagem para o Pastor Lucas no número 301-802-1743.
Você será adicionado no grupo e receberá as informações atualizadas. Eu quero convidar você para as nossas reuniões do Zoom durante a semana. Tem sido um tempo muito especial, o nosso tempo de oração às quartas-feiras, às 9 horas da noite, e às sextas-feiras o nosso estudo bíblico. E para esta semana que está começando, nós vamos ter um novo estudo bíblico às sextas-feiras, às 8 horas, com o seguinte tema: pergunte o que você quiser e eu te respondo se eu puder. Você pode fazer qualquer pergunta sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre coisas que nos remetem à pessoa de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Quais são suas dúvidas? Vem para o estudo bíblico. A gente vai mandar para você o link das reuniões pelo Zoom, toda quarta-feira, 9 horas, oração, e toda sexta-feira, às 8 horas, o estudo bíblico com este tema: pergunte o que você quiser e eu respondo se eu puder. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Mais uma vez, é um privilégio ter a oportunidade de participar deste momento de culto, de adoração com você e com a sua família. É para nós da Igreja Presbiteriana Brasileira aqui na área de Washington, D.C., um privilégio ter esta possibilidade de entrar na sua casa no domingo pela manhã e convidar você a cultuar a Deus, ao Senhor Jesus conosco. Eu quero dar início a este tempo de culto e adoração ao nosso Deus, lendo o Salmo de número 95. Vamos ler a palavra de Deus para darmos início a este tempo de culto e louvor ao nosso Deus. Salmo de número 95. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Este é um privilégio que nós lemos na palavra de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós pertencemos ao seu povo, estamos debaixo do seu cuidado. E é por isso que nós queremos louvá-lo nesta manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Onde você está agora? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos buscar o Senhor em oração, pedindo a bênção dele sobre este culto, sobre esta manhã, sobre este dia que está apenas começando. Mas que bom começarmos o nosso dia adorando e louvando ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, nós queremos oferecer a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Queremos oferecer a Ti a nossa gratidão por mais uma semana que se passou, tendo, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco, de que a Tua boa mão tem nos conduzido. Nós Te louvamos porque ao lermos este salmo, nós temos esta certeza, nós pertencemos a Ti, nós somos o Teu povo. E como Teu povo, mesmo distantes uns dos outros fisicamente, mas unidos aqui pela internet, queremos oferecer a Ti o louvor, a gratidão, a honra e a glória que o Senhor merece. Toca as nossas vidas nesta manhã, alimenta a nossa alma, cura aquele que está ferido, levanta o triste e abatido, dá alegria para todos aqueles que talvez estejam nos ouvindo, mas estejam entristecidos nesta manhã. Derrama sobre nós a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique conosco nestes próximos minutos. Vamos juntos
louvar e engrandecer o nosso Deus. Bom dia, paz do Senhor. Neste momento nós queremos convidar vocês a louvar ao Senhor junto conosco. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, 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 oh. É sempre as paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Tem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, sim, digno, digno é o Senhor. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz.
Hoje nós queremos começar uma nova série de mensagens baseadas em uma história muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, do verso 25 até o verso de número 37. Lucas 10, de 25 a 37. Vamos ler a palavra de Deus para darmos início a esta mensagem. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Esta parábola, a parábola do bom samaritano, é uma das histórias contadas por Jesus mais famosas. Tanto que existem muitos lugares no mundo, especialmente hospitais cristãos, hospitais evangélicos, católicos, que dão para suas enfermarias ou para o próprio hospital o nome de bom samaritano, por causa desta história, da atitude deste homem que Jesus contou nesta parábola. Mas hoje nós estamos começando esta série de mensagens com esta ideia, o bom samaritano, 3 interpretações. Como nós podemos ler esta história e interpretá-la para os nossos dias, para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus? Como podemos ler esta parábola e extrair dela lições profundas e preciosas para a nossa vida? Hoje, a nossa primeira mensagem tem como título O Salvador Revelado. O Salvador Revelado. Esta parábola contada por Jesus, ela está apenas no Evangelho de Lucas. Se você tomar o Evangelho de Lucas, você vai perceber que apenas algumas parábolas estão lá, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que acabamos de ler, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, que são as chamadas parábolas do reino de Deus.
Esta história, ela é muito peculiar porque ela tem uma moldura. Jesus está aqui sendo interrogado. Um homem perito da lei, um homem que tinha conhecimento do Antigo Testamento, da Torá, dos ensinos de Moisés. Ele se aproxima de Jesus com o intuito de pôr Jesus à prova, ou seja, tentar colocar Jesus em uma situação embaraçosa, tirar Jesus do centro, tirar Jesus do foco e tentar constrangê-lo em público e muito possivelmente fazer com que Jesus tivesse um deslize nas suas palavras para depois acusá-lo. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, consegue contar aqui uma história e trazer para a vida daquele homem e para os ouvintes lições profundas e preciosas. Uma das coisas que nós percebemos é que há uma moldura nesta conversa. Jesus, ele é primeiramente interrogado pelo perito na lei, que lhe pergunta como eu posso fazer para herdar a vida eterna. Jesus então lhe dá uma primeira resposta e diz: como você entende, como você interpreta? E Jesus então devolve para ele uma outra pergunta, ele não dá uma resposta de cara. Então o perito na lei diz para Jesus: você deve amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma, e também o próximo como a ti mesmo. Jesus olha então para aquele perito na lei e diz: você respondeu bem, a sua resposta é boa, faça isso e viverás. Mas então aquele homem faz uma outra pergunta para Jesus, dizendo-lhe: quem então é o meu próximo? E é muito interessante esta pergunta deste perito na lei, e nós fazemos aqui um primeiro questionamento: como um perito na lei, um homem que conhecia a lei, não consegue discernir o principal mandamento? Porque o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. E este homem faz para Jesus uma pergunta: quem é o meu próximo? Ou seja, como um perito na lei não consegue discernir o principal mandamento? Porque ele ainda procura respostas para o principal mandamento. E hoje eu gostaria de focar na primeira pergunta do perito da lei, que está aqui revelado no verso de número 25, quando ele procura Jesus e diz: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E para tentar responder esta pergunta é que nós trazemos o título desta mensagem: o Salvador revelado. A pergunta deste homem é a pergunta de toda a humanidade depois da queda. Como eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como eu posso alcançar a vida eterna? Depois que o pecado entrou no mundo, esta é a grande pergunta que está no coração de todos os seres humanos. Será que existe uma vida após a morte? E esta pergunta, ela é muito sincera e muito verdadeira, porque nós percebemos que a vida está borbulhando dentro de nós. No entanto, o nosso corpo está em decomposição. A nossa alma aspira por viver mais do que 70, 80, 90 anos. Nós gostaríamos de fato de viver para sempre, mas nós percebemos que com o passar dos dias, os nossos membros, eles vão se enfraquecendo. Esta é a grande pergunta da humanidade. E a parábola do bom samaritano, esta história contada por Jesus, ela vem trazer para nós resposta para esta primeira pergunta: como nós podemos alcançar a vida eterna? Como um ser humano consegue adquirir a vida eterna, a vida de Deus, Deus que é eterno, Deus que vive para sempre? Nós ansiamos viver como Deus vive, nós ansiamos adquirir de novo, mais uma vez, as virtudes que tínhamos quando fomos criados por Deus, perfeitos, quando estávamos lá no Éden.
nós ansiamos voltar a esta vida plena, a esta vida perfeita. E então Jesus conta esta parábola para responder também a esta primeira pergunta: como nós podemos fazer para alcançar a vida eterna? Então Jesus conta esta história de um homem que estava descendo pela estrada de Jerusalém para Jericó, uma das estradas mais movimentadas de todo o território de Israel, um trecho de cerca de 27 quilômetros. E aquele homem é tomado por assaltantes que o espancam, que tiram tudo dele e deixam-no à beira do caminho, quase morto. Passa por ali um sacerdote, passa por ali um homem de conhecimento religioso, um homem que ensinava e conduzia o povo na adoração, que o vê e passa de lado. A Bíblia também diz que um levita, um homem que também fazia parte de toda a estrutura religiosa de Israel, um homem que ajudava o povo na condução da adoração, uma espécie de auxiliar dos sacerdotes, os levitas. Um levita passa por ali, vê aquele homem e também passa pelo outro lado. Mas então surge um samaritano. E quando Jesus cita o samaritano, Jesus quer trazer uma provocação. Porque os judeus tinham uma grande rixa com os samaritanos. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, nós percebemos que há realmente ali uma grande rixa entre os judeus e os samaritanos, que não se suportavam, que não conseguiam conviver bem, porque os samaritanos eles haviam se misturado com outros povos, povos pagãos. Eles eram considerados pelos judeus um povo imundo, um povo que tinha mais de gentios, mais de paganismos na sua cultura do que propriamente a fé judaica, a fé do povo de Israel. Mas aquele samaritano passa por aquela estrada, vê aquele homem, se compadece dele, o atende nas suas necessidades, o ajuda, derrama sobre ele vinho, derrama sobre ele óleo, coloca ele sobre o lombo do seu animal, leva ele para uma hospedaria, paga as contas, paga a hospedagem dele, deixa-o ali, segue viagem, mas diz ao dono da hospedaria: eu vou providenciar todo o custo, eu vou pagar toda a despesa, porque eu quero que este homem saia deste lugar são e salvo. E quando nós lemos então a parábola do bom samaritano, nós entendemos por que existe essa pergunta e por que Jesus conta esta história. Como eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Nós só podemos alcançar a vida eterna através de um Salvador. A não ser que alguém nos salve, a não ser que alguém nos resgate, é que podemos alcançar a vida eterna. A primeira lição, então, deste texto para a nossa vida é a seguinte: o mundo não pode se salvar. O mundo não pode se salvar. Quando lemos o verso 30, nós percebemos que este homem sai da cidade de Jerusalém e está na estrada para Jericó, e ele é tomado por assaltantes, cai na mão de assaltantes que tiram as suas roupas, que o espancam e que o deixam quase morto. O mundo não pode nos salvar. Por quê? Porque quando lemos essa história, nós percebemos que os assaltantes, eles representam toda a força do mal presente neste mundo. A Bíblia nos diz a respeito de um inimigo de nossas almas, chamado diabo ou Satanás nas Escrituras. Ele é o nosso adversário, ele guerreia contra a nossa vida. E a Bíblia nos diz que o mundo, o apóstolo João diz na primeira carta dele, que o mundo jaz no maligno, que este mundo, este sistema onde nascemos, vivemos, convivemos, nos relacionamos, é um mundo caído, é um mundo pervertido. E todas as forças deste mundo produzem em nós nada mais e nada menos do que a morte. A Bíblia nos diz que o diabo vem apenas para roubar,
matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O mundo não pode nos salvar porque nós vivemos num mundo que está constantemente esgotando as nossas forças. Nós temos neste mundo morte, nós temos neste mundo corrupção, nós temos neste mundo violência, nós temos neste mundo racismo, nós temos neste mundo guerras, pestes, desigualdade social. Nós temos tantas coisas terríveis neste mundo. Os assaltantes representam as forças deste mundo que jaz no maligno, que jaz na força e no poder e na intenção destruidora de Satanás, de tentar destruir a vida humana. O ser humano está morto também em seus delitos e seus pecados. Por isso, a primeira lição deste texto para a nossa vida é esta: o mundo não pode nos salvar. Em segundo lugar, nós aprendemos neste texto que a religião não pode nos salvar. A religião não pode nos salvar. Na sequência da história, depois daquele homem ter sido deixado à beira do caminho pelos assaltantes que o violentaram, que retiraram tudo que ele tinha, e estes assaltantes representam toda a ação do mal no mundo, ou seja, o mundo não pode nos salvar. Nós temos agora a cena deste homem sendo ignorado pelas duas figuras que representavam a religião daqueles dias. Passam por ele um sacerdote e um levita. O sacerdote e o levita, neste texto, estão destacados, assim como está destacado o fato de que aquela estrada era a estrada de Jerusalém para Jericó. A maioria dos sacerdotes e dos levitas não morava em Jerusalém. Vinham para Jerusalém apenas para cumprir o seu turno religioso e depois voltariam para suas casas, em outras cidades, em outras aldeias e vilarejos. Mas ao passarem e verem aquele homem, a Bíblia diz de forma muito clara no verso 31 e 32, que eles passam de lado. Eles ignoram aquele homem. Sacerdotes e levitas eram encarregados do templo. Eles ofereciam a Deus o culto, conduziam o povo à adoração a Deus. Mas depois de terem adorado, por isso que está o detalhe na história de Jerusalém para Jericó, depois de terem adorado, louvado, lido a lei, oferecido ao Senhor o culto, a adoração, seguiram para suas casas, ignorando o sofrimento no caminho. O sacerdote, possivelmente, estava passando a cavalo, porque os sacerdotes pertenciam à elite. O levita, ele até se aproxima. A Bíblia faz questão de dizer que ele até se aproxima. Ele vê aquele homem, mas ele passa de lado. Há um comentarista bíblico, Kenneth Bailey, que diz que a indiferença da religião aumenta o sofrimento de quem já está padecendo. Porque quem está padecendo neste mundo espera, imagina, que as pessoas que têm algum contato com Deus, algum relacionamento com Deus, possam socorrê-las. A terceira lição deste texto para a nossa vida é: Jesus Cristo é quem salva. A terceira lição é esta: Jesus Cristo é quem salva. Nesta história, contada por Jesus, a parábola do bom samaritano, Jesus está aqui para responder esta pergunta do perito na lei: como podemos alcançar a vida eterna? Jesus está então na pessoa, no personagem do bom samaritano, revelando-se a si mesmo. Quando olhamos para a figura do bom samaritano, percebemos que ele possui muitas semelhanças com Jesus, partindo do princípio de que os samaritanos eram rejeitados, ignorados pelos judeus. Assim, Jesus também foi ignorado e rejeitado por toda a liderança religiosa daquele tempo. A Bíblia nos diz assim que Jesus foi questionado sobre sua origem
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Jesus que havia sido criado naquela aldeia pequena de Nazaré, na Galiléia, ao norte do país. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo de número 1, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Assim como o samaritano também, usado por Jesus na parábola, era uma forma de apresentar a si mesmo como alguém que socorre, que oferece a salvação, mas é rejeitado, é discriminado. Jesus se revela no Evangelho de Lucas como o Salvador, como ele mesmo diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para salvar e encontrar e achar aquele que estava perdido. Nós vemos algumas semelhanças na atitude do samaritano com as atitudes de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus chega onde o homem está. Verso de número 33. Ele chegou onde se encontrava o homem. Jesus veio a este mundo na mesma condição de todos nós. Jesus viveu todas as experiências humanas. Jesus conhece todas as dores do homem. Jesus veio na nossa própria condição e experimentou as nossas dores. Em segundo lugar, Jesus vê aquele homem e se compadece dele. Verso de número 33. Jesus não apenas o viu, como o sacerdote e o levita o viram, mas Jesus não passa de lado. Jesus vai ao encontro do homem e se compadece dele. Deixa com que a dor daquele homem tome conta do seu coração. Em terceiro lugar, Jesus cobre a sua vergonha. Verso de número 34. O texto nos diz que Jesus enfaixa aquele homem para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez, assim como Jesus veio ao mundo para cobrir o nosso pecado, a nossa vergonha. Jesus veio a este mundo e se ofereceu como sacrifício para que o nosso pecado fosse coberto. Em quarto lugar, Jesus derrama o vinho. Verso de número 34. Como aquele bom samaritano derramou o seu vinho sobre aquele homem ferido, Jesus derramou sobre nós o seu sangue, o sangue que redime, que lava, que perdoa o pecador. Quinto lugar, Jesus derrama o seu óleo, como o bom samaritano derramou o óleo para sarar as suas dores. Jesus derramou sobre nós o seu Espírito, para nos curar, para nos fortalecer, para nos santificar novamente. Em quinto lugar, o bom samaritano envia aquele homem para ser cuidado. Versos 34 e 35. Leva ele para uma hospedaria e entrega ele aos cuidados de um homem. Assim como Jesus também toma todo pecador e leva para o ambiente da cura, que é a igreja. A hospedaria nesta história representa para nós a igreja do Senhor Jesus, que é o ambiente preparado para curar os feridos, para acolher aqueles que estão machucados e que precisam de cuidado. E em sétimo lugar, Jesus paga as despesas, como o bom samaritano também pagou todas as despesas daquele homem ferido. É o Senhor Jesus que paga a nossa conta. Não é por nosso mérito, não são pelas nossas obras, mas é pelo mérito de Cristo. É Ele quem paga a conta do nosso pecado. Para terminar esta mensagem e responder à pergunta que aquele perito da lei fez a Jesus: como posso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta é apresentada como a pergunta de todos nós, a pergunta de toda a humanidade: como nós podemos encontrar e herdar a vida eterna? Nós não podemos fazer nada a não ser que alguém nos salve. Como o bom samaritano salvou aquele homem na beira do caminho. É só Jesus que pode salvar,
curar, libertar o pecador. É só Jesus que cobre a sua vergonha. É só Jesus que lava os seus pecados. É só Jesus que derrama do seu espírito. É só Jesus que tem uma igreja, a sua igreja que está espalhada pela face da terra, para curar, ajudar, fortalecer os feridos que precisam de ajuda, de socorro e salvação. O Senhor Jesus, nessa história, é o Salvador revelado. Ele se revelou nessa história para nos mostrar que a humanidade sozinha não pode se salvar, a não ser que Ele, como fez, desceu do céu, viesse ao nosso encontro para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados.
muito bom saber que você ficou conosco nesses últimos minutos, neste nosso tempo de culto e louvor ao nosso Deus. Nós estamos agora encerrando o nosso culto, encerrando este momento tão precioso. Vamos nos despedir aqui desta plataforma, vamos para as nossas atividades e eu quero fazer um convite para você. Hoje, à 1h da tarde, a nossa igreja vai se reunir no estacionamento da igreja para compartilhar da Santa Ceia do Senhor. Venha com a sua família, traga o seu pão, traga o seu suco de uva. À 1h da tarde, eu quero dar para você o endereço 7410 Needwood Road, aqui na cidade de Darewood, bem perto de Rockville. Você é convidado a estar conosco hoje, 1h da tarde, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Serão apenas 20 minutos, um momento muito rápido, depois você pode voltar para as suas atividades. Venha com a sua família, traga o pão, traga o suco de uva, vamos partilhar da mesa do Senhor, depois de tanto tempo que estávamos distantes uns dos outros. Nós vamos orar, encerrando este momento. Quero orar por sua vida, quero orar por sua família, pedindo para que o Senhor nos abençoe nesta semana que está começando. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos agora, ao terminarmos este culto, consagrarmos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo a Deus a Tua bênção para esta semana que está começando. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, livra-nos do mal. Nós continuamos a orar a Deus por esta pandemia, pedindo para que o Senhor tenha de todos nós, seres humanos, da humanidade como um todo, misericórdia. Tem misericórdia, ó Pai, faze cessar a propagação deste vírus. Nós oramos pelos médicos, enfermeiros, pelas pessoas que estão acamadas nos hospitais, pelas pessoas que têm parentes e familiares que estão, ó Deus, enfermos, infectados pelo coronavírus, pelas pessoas que já perderam seus familiares. Traz, ó Deus, o Teu consolo em nome de Jesus e abençoe as nossas famílias. Ó Deus, dê trabalho ao Teu povo, dê saúde aos Teus filhos, dê força, ó Pai, a cada família para retomar a vida depois, ó Deus, desta pandemia tão terrível que nos acometeu. Dá-nos força, porque nós sabemos que em Ti podemos encontrar forças. Renova a nossa vida na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida neste momento. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.